Reforma tributária é o tema do Café Corporativo dessa semana e vamos entender quanto que isso pode impactar você. Café Corporativo, um oferecimento Polix, sistemas de segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade e segurança. Café Corporativo, aqui no canal 25, falando hoje sobre reforma tributária. O nosso convidado é o Marcos Francisco de Souza, ele que já vem aqui pela terceira, quarta, quinta vez, já nem lembro mais, Marcos. Seja bem-vindo, Marcos. Opa, obrigado pelo convite, sempre à disposição, sobretudo num tema tão importante para as empresas e sociedade. Muito bom. O Marcos Francisco de Souza, ele é professor da PUC, MBA, Controladoria e Auditoria. Muito bom. E é uma das pessoas mais conhecidas hoje dessa área. Quem se formou na PUC seguramente teve aula com o Marcos Francisco e tive a oportunidade de conhecê-lo aí, acho que há 12 anos atrás, e a gente vem nutrindo uma relação de troca de informações há muito tempo, né, Marcos? Então, mais uma vez, obrigado por ter vindo e me fala um pouco sobre essa reforma tributária que tanto deixa aí o empresário apreensivo hoje, né? É uma luta das empresas e da sociedade como um todo já há 40 anos que se fala em fazer uma reforma tributária. E nesse momento é bom a gente destacar que há 3 pilares nessa questão da reforma. Primeiro é a reforma do consumo, que é o que nós vamos falar hoje. Segundo é a reforma da renda, que deve ser encaminhada para o Congresso o ano que vem, 2025. E depois, acredito que no mesmo ano ou não, a reforma do patrimônio, né? Questão tributária do patrimônio. Na reforma do consumo, que é exatamente a implementação no Brasil do Imposto sobre o Valor Agregado, que é o IVA. O IVA, ele está em mais de 170 países. Por exemplo, dos 193 países reconhecidos pela ONU, o IVA ele consta em 170 países. E o Brasil vai estrear com o IVA, né? Ou seja, houve uma emenda complementar 132 de 2023, que aprovou no ano passado, e esse ano saiu um projeto com 515 artigos de regulamentação, que é o PLP 68, e isso está nesse momento no Senado, ou seja, em vias de regulamentação. E o que trouxe a reforma tributária do consumo? O Imposto sobre o Valor Agregado, ele vai buscar simplificação, justiça tributária e transparência no foco que o governo vem propagando. Como? Elimina o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Esses 5 tributos num só, que é o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que vai, no Brasil, ser considerado como IVA dual, ou seja, dividido entre CBS, que é federal, e o IBS, que é estadual. A CBS vai reunir PIS, COFINS e IPI, e o IBS, ICMS e ISS. Olha, para os profissionais da área contábil, para as empresas, vai representar uma simplificação, uma redução de burocracia na prática. Só para a gente ter uma ideia, esse IBS, que contempla o ICMS e o ISS, só de ICMS são 27 legislações, 27 estados. Porque cada estado tem a sua, né? Tem o seu regulamento de ICMS. 5.500 municípios têm o regulamento do ISS. Tudo isso vai estar no IBS, num regulamento só, que é esse PLP 68 que está em regulamentação. Ou seja, apenas nós focaremos em 500 e poucos artigos a partir de 2033, porque essa reforma ela será faseada, ou seja, 10 anos para que tudo seja concretizado e a gente tenha essa simplificação tributária, redução da burocracia e custos, né, para as empresas que bancam esse custo tributário
mensalmente, por exemplo, para apurar os impostos, para entender essa legislação. Agora, para o contador, o auditor, o consultor, os profissionais da área, imaginar que o ICMS vai ser extinto, que o ISS será extinto e que nós teremos apenas um regulamento com 500 e poucos artigos, é simplesmente um ponto interessante, mas que chama atenção para a questão do impacto dessa simplificação para as empresas. E o empresário vai gostar disso? O empresário vai gostar, primeiro, pela simplificação, porque departamentos fiscais, áreas fiscais de apuração e tudo mais serão simplificadas. Sim. Tá? E também por conta da burocracia e redução da complexidade tributária, né? Na medida em que o IVA ele será cobrado no destino, vai também trazer aí uma simplificação que é o fim da guerra fiscal. Isso eu ia te perguntar, esse fim da guerra fiscal de município para município, de estado para estado, é isso? É isso aí. Hoje tem município que chama a empresa, olha, se instale aqui, né, vai ter uma isenção desse tributo por 30 anos. O estado, olha, traga aqui a indústria para cá, como a gente vê aqui na Bahia, ali em Santa Catarina, traga a sua indústria para cá, haverá redução do ICMS, o município, olha, haverá redução do ISS. Ora, com essa reforma tributária, tudo isso, né, vai ser eliminado, ou a gente espera, né, com o andar das adequações, alterações, que tudo isso seja de fato atendido. Por quê? A tributação vai ser no consumo, no estado de consumo. Vai levar um período ali também de adequação, até os entes da federação se adequarem com relação às receitas, né, dessa tributação. Tem gente que não vai gostar disso, então. Sim. Porque se é no estado de consumo, estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que são os estados mais consumidores, eles vão ter uma vantagem em relação a isso? Sim, eles vão ter a vantagem e o governo, através de um comitê, ele está criando ali um comitê gestor do IBS, que contempla o ICMS e o ISS. Esse comitê, ele vai ser o gestor, juntamente com estados e municípios, para equilibrar e trabalhar essa questão de compensação tributária ao longo de um bom período, até que se consolide, de fato, essa tributação no estado de consumo ou no estado destino. Mas é interessante porque alguns municípios com menos expressão, eles usavam isso como uma ferramenta de compensação. Por exemplo, eu não estou defendendo isso, né? Muito pelo contrário, eu acho que é muito interessante que a gente tenha uma regra bem definida. Mas cidades como a nossa, aqui Jundiaí, é uma cidade que traz muita infraestrutura para uma indústria, enquanto que outros municípios talvez atraíssem essa indústria através de uma isenção. Então quer dizer que essa guerra não tem mais, não dá mais para ter. Não dá mais para ter. E ali, com o tempo, e entendendo esse novo modelo, que já funciona Canadá, Angola, Espanha, Estados Unidos, né, 170 países que adotaram e que tinham também essas questões, né, e foram se adequando até uma repartição dos recursos de forma gradual, de forma integrada, né, contributiva, né, através desse comitê, para evitar injustiça tributária, que é um dos princípios constitucionais trazidos nessa reforma aí, ou seja, transparência, evitar injustiça tributária e também, pelo que o governo coloca, manter a carga tributária, ou seja, não elevar a carga tributária. É uma tese. O governo diz que não vai elevar. O governo fala que não vai elevar, mas ao se tratar da alíquota já em especulação, segundo o ministro da Fazenda, ele estima uma alíquota de 27,5%. Começou com 26,5%, sendo 8,8% da CBS e 17,7% do IBS. Ora, há segmentos diferenciados, específicos e especiais. Né? Diversos segmentos, como educação, transporte, saúde, combustíveis, medicamentos, né, médicos e
produtos da cesta básica. Na medida em que esses segmentos começam a buscar, né, benefícios, que hoje o governo dá uma série de benefícios, incentivos que devem ser eliminados até 2032, para que 2033 esteja tudo zerado, começa vida nova com o IVA dual. Na medida em que esses segmentos buscam benefícios para si, a tendência, segundo o Ministério da Fazenda, nos cálculos do Ministério da Fazenda, é que essa alíquota ela vá subindo. Ela começou a discussão com 20,13%. Ela já está em 27,97%. Isso coloca o Brasil como um dos maiores IVA do mundo. Mas vamos fazer um intervalinho que eu quero falar sobre isso no próximo bloco, sobre essa importância do empresário já se precaver. Vamos conhecer a dica de segurança do Pellegrino do Grupo Ethics. Daqui a pouco a gente volta com mais Café Corporativo. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são fraudes em correspondências bancárias com os nossos cartões de débito. Atualmente, pedimos para entregar a correspondência dos cartões de débitos pelo correio e desbloqueamos pelo aplicativo em casa, correto? Não faça mais isso. Peça para entregar na sua agência bancária e vá buscá-lo lá, com a liberação do cartão no próprio caixa físico do banco, de maneira presencial. Existem casos, ao meu ver, que é o crime perfeito, pois recebemos tais correspondências na residência sem qualquer rastro de violação. Mesmo assim, essa correspondência foi violada, de alguma maneira, durante algum momento do processo. Quadrilhas em posse dessas correspondências trocam o chip oficial do cartão por um chip falso. E ao desbloquearmos no aplicativo do banco, achando uma operação segura, na verdade estamos oferecendo nossas senhas para a bandidagem, que posteriormente usarão aquele chip original para fazer compras. Nossa dica de segurança é fazer uma operação dentro da agência bancária de origem, validando as informações do cartão fisicamente, se os dados realmente são os seus. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com o Dr. Marcos Francisco de Souza, professor Marcos Francisco de Souza, ele que vem falar a respeito de toda essa previsão. Falando em previsão, Marcos, eu quero te perguntar uma coisa, como é que a empresa prevê? Como é que o empresário pode, então, se preparar para essa mudança, considerando que o governo diz que não vai aumentar a carga tributária, mas a gente está enxergando, sentindo um cheiro de que vai, e essas coisas elas precisam ser previstas, né, dentro de uma empresa para não dar um problema maior no futuro, né? Tem Perfeito. Como? Tem, perfeito. Olha só, Aguinaldo, é importante, aí entra a questão da governança tributária. Na governança tributária, leva a empresa a trabalhar o seu planejamento estratégico. E no planejamento estratégico tem lá o estudo e precificação da formação de preço de venda, né? E para trabalhar a questão do suprimento, as cadeias, né, de suprimento e tudo mais. Nesse sentido, a gente encontra no mercado já, por exemplo, empresas importantes no segmento de consultoria, como a IOB, né, que é uma das maiores consultorias do país, né, e a Econet, que são empresas desse segmento de orientação aos profissionais da área. Eles já contam com simuladores da reforma tributária. Então tem lá um simulador, ele pede lá os faturamentos, os últimos faturamentos, 12 faturamentos,
Se você é Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, pede lá o seu produto, a sua NCM, qual que é o produto que você trabalha, você lança essas informações no sistema simulador dessas empresas e lá vai sair a carga tributária hoje e qual será a carga tributária com a reforma. Isso implica o seguinte, uma atenção estratégica do empresário de formar, né, e de trabalhar até a sobrevivência do seu negócio. Porque se ele não atentar, é possível até que ele fique sem condições de ter que repassar esses impostos para o consumidor, o seu cliente e tudo mais. Como é que ele fica, né? Se ele não tiver essa base ou essa ação estratégica, pode complicar no dia a dia do seu negócio e tudo mais. Por exemplo, tem escritórios de contabilidade, de advocacia e de profissionais liberais que estão sendo contemplados até com uma redução de 30% dessa alíquota, que está em 27,97%, nas mudanças houve uma redução para 70%, ou seja, uma redução, um desconto de 30% na alíquota para cálculo desses impostos, desses profissionais liberais que contam com um órgão de fiscalização como o CRC, no caso nosso, né? Então, muitos escritórios e profissionais liberais estão colocando nos seus contratos cláusulas prevendo a adequação de preços futuros por conta da reforma tributária. Olha, haverá um impacto da reforma tributária e nós deveremos reaver esses preços no futuro. Então, são medidas de antecipação, como a própria formação de preço, quando usa, por exemplo, um simulador de planejamento tributário. De duas uma, né? Ou ele vai precisar repassar isso para o consumidor, ou para o seu cliente, ou ele vai criar uma circunstância de reduzir custo de operação. Ele reduz o custo de operação, ou ele reduz sua margem e fica com prejuízo. E que também não é sadio, porque ele vai ter que dar conta da empresa amanhã, né? Exatamente. Então não adianta falar assim, não, o empresário tem que reduzir seu lucro. Muitas vezes, se a empresa reduzir seu lucro, ela pode correr riscos e isso não é interessante para ninguém, para nenhum dos supostos stakeholders, né? Perfeito. Como a reforma ela prevê a não cumulatividade plena, isso quer dizer o seguinte, que tudo, por exemplo, para a indústria, se a gente olhar a carga efetiva da indústria, a tendência é se manter ou reduzir. Por quê? Porque tudo que ela adquirir, ela tem direito a crédito. Tá. E tudo que ela vender, ela cobra o IVA dual, né, CBS e IBS, e ela vai ter lá uma sistemática de apuração, que também, Aguinaldo, é uma novidade, porque quem vai administrar isso aí é o próprio comitê gestor, através de plataforma chamada, um sistema chamado Split Payment, que é uma forma de controlar a movimentação de débitos e créditos, créditos tributários e débitos tributários, de tal forma a repassar para os contribuintes aqueles valores devidos de créditos e aquilo que ele deve, através, por exemplo, de uma declaração pré-preenchida que o comitê vai passar para a empresa. Tudo isso já simplifica até a parte fiscal. Ou seja, a parte fiscal, eu tenho que apurar o débito e crédito de ICMS. Não, esses impostos, né, vão ser contemplados como existe hoje em marketplace, né, que o split payment quer dizer pagamento repartido. Quem paga, né? Quem paga cada parte. Isso, exatamente. Vai ter um comitê gestor que vai arrecadar aquilo lá, vai controlar aquilo lá e repassar, olha, esse é o seu crédito, olha, esse é o seu débito. Ok, confere, tá ok? Perfeito. E vai para frente, ou seja, é o crédito pago. É o crédito chamado financeiro. A empresa hoje ela compra, quem está vendendo cobra o ICMS, essa aqui se credita, cobra para quem vende e ela mesma faz a apuração. Nessa sistemática, não. Simplesmente o comitê gestor é quem vai apurar eletronicamente essa movimentação. Muito bom. Trazendo transparência para a operação. Marcos, rapidamente me conta uma coisa. Você fez alguma simulação? Dá para a gente simular setores, por exemplo? Sim. Nós fizemos uma simulação, por exemplo, uma empresa imobiliária, no setor da construção, sim, que ela tinha uma carga tributária de 19% e está passando para 23%. Então tem uma diferença consistente. Exatamente, até considerável e tal. E também no segmento de educação, né? Uma escola, né? Que mesmo com o incentivo de redução em 60% da base, ela passa de uma tributação de 6,5% hoje para 10,9%.
tem um plus de aumento da carga tributária que ela vai ter que administrar, por exemplo, nas matrículas escolares, logo, no seu planejamento estratégico. Então, é um ponto interessante. Nossa, que medo. Deixa eu falar uma coisa, vamos falar mais então a respeito do Simples. Só que antes de falar do Simples, vamos fazer mais um intervalinho e a gente volta para concentrar nesse regime, que é um regime que hoje o pequeno e médio empresário está inserido. Pode ser? Perfeito. Vamos lá para o intervalinho, vamos conhecer aqui a Polix Sistemas de Segurança. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o professor Marcos Francisco, falando a respeito da reforma tributária, e a grande preocupação do nosso telespectador aqui é o seguinte, o Simples. Porque o Simples veio, acho que 2007, 2008, não me lembro exatamente o ano, ele veio para simplificar. Ele continua sendo simples ou ele não vai ser tão simples assim com essa reforma, Marcos? Boa pergunta. A reforma tributária do Simples, das empresas optantes do Simples, veio, né, com o tempo, né, e com a reforma tributária agora, há uma observação. Aquela empresa do Simples que está no final da cadeia, que vende no B2C, ou seja, do negócio para o consumidor final, praticamente não haverá mudança. Mas aquela empresa do Simples que está no meio da cadeia, no B2B, ela precisa atentar para duas coisas. Se ela continuar somente na opção do Simples Nacional, ela pode ter alguma divergência ou até encontrar empresa que não queira operar com ela, porque ela vai repassar apenas uma pequena parcela do tributo que vai gerar crédito para o adquirente. Ela, nesse caso, ela pode optar pela não cumulatividade plena, ou seja, ela pode optar em apurar o IVA, né, dual, IBS e CBS, num regime periódico de apuração, que a gente chama de RPA, onde mensalmente ela apura todos os créditos que ela tiver e também os débitos. Nessa sistemática, ela consegue repassar para a indústria que adquirir aquele crédito sobre o produto vendido. Então, seria no B2B. Isso leva vantagem competitiva para a empresa do Simples Nacional que estiver no B2B. A que estiver no B2C, numa sistemática só, sem ter que optar na sistemática do IVA dual, essa não deve ter alteração, porque o consumidor final ele absorve a carga final e ele não tem sequência, efeito na operação. Mas de uma maneira geral, se eu sou Simples Nacional e vendo para a indústria, eu fazendo essa operação eu consigo ser mais atrativo para a indústria, que até então ela preferiria contratar alguém com um regime tributário diferente, é isso? Perfeito. Por exemplo, tem uma sistemática nova também na reforma tributária, que é o cashback. Quando eles falam de justiça tributária, isso quer dizer devolução de imposto, como já acontece no Uruguai, Colômbia e Equador. Parte do que o consumidor paga, por exemplo, de energia, água, esgoto e gás, o governo devolve isso aí como cashback. Tem empresa do Simples que, se não tomar cuidado na operação dela no B2B, no B2C, principalmente no B2B, pode ser que o adquirente opte por outra empresa que dê um cashback maior. Então ela tem que tomar cuidado também nessa questão do cashback. Muito bom. Marcos, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Obrigado. Mais uma vez, um programa repleto de informações e espero te receber novamente aqui assim que nós tivermos mais informações aí dessa mudança que está acontecendo. Perfeito. Nós que agradecemos o convite. É algo inédito, importante, bem desafiador, estratégico para as empresas no campo da governança tributária. Muito obrigado. Muito bom. Café Corporativo fica por aqui.
E volta na próxima semana, mas enquanto isso você nos assiste também pelo YouTube, não só esse programa, como todos os anteriores, nesse nosso acervo aí do mundo corporativo, e te convidamos a também compartilhar esse conteúdo com seus amigos, porque afinal o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Polix, sistemas de segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade e segurança.